Voltar a falar do rubro-negro, que o Vincenzo Dalicani tá chegando para falar aí agora de quem volta, quais as opções que o técnico Wesley Carvalho vai ter pro jogo de quarta-feira diante do Grêmio. Vincenzo. Vamos lá, TT. O Wesley Carvalho ganha 2 reforços muito importantes para essa partida contra o Grêmio. Na última semana a gente vinha comentando que Bruno Zapelli, Lucas Esquivel e Agustin Canóbio, os 3 jogadores convocados por suas seleções para essa disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, poderiam não compor a relação do Atlético para a viagem para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. O Zapelli e o Esquivel foram liberados mais cedo a pedido do Atlético, não viajaram com a Argentina a Lima, no Peru, onde a seleção argentina campeã mundial enfrenta o Peru pela 4ª rodada das eliminatórias. Voltaram, já treinam hoje com o Furacão, treinaram hoje pela manhã com o Atlético, treinam amanhã também pela manhã lá no CT do Caju, viajam normalmente com a delegação do Furacão para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Lucas Esquivel e o Bruno Zapelli foram chamados aí na lista principal da seleção argentina, entre os jogadores da seleção profissional, mas foram utilizados não só nos treinamentos da seleção profissional, mas também nos treinamentos da seleção sub-23 da Argentina, a seleção olímpica que é comandada pelo Javier Mascherano, disputa o pré-olímpico no início do ano que vem. As Olimpíadas também ocorrem no ano que vem, né, lá em Paris, na França. Então, eles treinaram com a seleção do Javier Mascherano, os dois, o Zapelli e o Esquivel, e outros 4 jogadores da convocação principal também fizeram esse movimento e de alternar entre treinamentos da seleção profissional e da seleção sub-23. E essa seleção sub-23 disputou 2 amistosos contra a Venezuela, ambos contra a mesma equipe, 2 empates, 1 0-0, 1 1-1. O único gol argentino marcado nesses jogos foi de Bruno Zapelli, que vestiu a camisa 8 nos confrontos. Os 2 jogadores do Atlético entraram em campo nos 2 confrontos da Argentina contra a Venezuela. Então, Bruno Zapelli, com gol pela Argentina, volta a jogar pelo Atlético, assim como o Lucas Esquivel. Não perdem a partida contra o Grêmio. Furacão que se prepara para enfrentar o Grêmio e depois o Botafogo. E o Vitor Bueno, que vem em grande fase, um dos destaques desse time do Atlético, comentou essa sequência difícil pelo Campeonato Brasileiro. Sim, são confrontos diretos. Todos os 2 times, tanto o Grêmio quanto o Botafogo, estão lá em cima na tabela. Botafogo líder, né? Mas pensar primeiro no Grêmio, 2 jogos fora. Nossa equipe tem totais condições de buscar os resultados, a gente já provou isso no campeonato. Então é ir concentrado, focado naquilo que a gente tem que fazer, que essa equipe já mostrou que é capaz. Aí o Vitor Bueno, então, essa equipe já mostrou que é capaz. A gente trouxe um dado na semana passada, nas 2 datas FIFA que o Atlético enfrentou com Wesley Carvalho no comando, 2 jogos fora de casa, logo depois, um contra o São Paulo, o jogo da estreia do Wesley Carvalho, derrota no Morumbi, mas com uma atuação muito boa, o Atlético cria boas chances naquela partida, e depois contra o Flamengo, 3-0 lá em Cariacica, a 2ª data FIFA que enfrentou o Wesley Carvalho foi muito bem aproveitada. O Atlético vence por 3-0 na sua melhor partida da temporada, por que não, lá em Cariacica contra o Flamengo. Então o Furacão agora continua a preparação que começou lá na última terça-feira. O Atlético não treinou no domingo, não treinou ontem no domingo lá no CT do Caju, mas treinou hoje de manhã, treina amanhã de manhã e viaja amanhã à tarde lá para Porto Alegre. E o Wesley Carvalho não vai ter o Canóbio. Se Esquivel e Zapelli foram liberados mais cedo pela seleção argentina e podem reintegrar a relação do Atlético, o Agustin Canóbio, uruguaio, ainda enfrenta o Brasil amanhã às 9 da noite, e aí fica com muito pouco tempo para chegar em Porto Alegre. Por mais que Porto Alegre e Montevidéu, que é o palco da partida do Uruguai, sejam próximos, né? São cidades que não são tão longe assim, mas a logística dos voos não é boa, segundo informações lá do Atlético, e o Canóbio então pode perder essa partida ainda mais, né? Ele pode perder se não for utilizado pelo Uruguai. Se for utilizado, daí sim é certo que pelo menos no banco ele começa a partida, se chegar a tempo ele começa no banco, mas não deve ser utilizado pelo técnico Wesley Carvalho do Atlético, que testa no lugar do Canóbio, na ala direita, o